Você já percebeu que muita gente recita o Salmo 37:4 todos os dias, canta, coloca em quadros na parede, posta nas redes sociais, e mesmo assim os desejos do coração nunca se materializam? Enquanto outras pessoas, que quase ninguém conhece, fazem uma única oração baseada nesse salmo, e parece que o céu inteiro se move a favor delas, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Se essa promessa é tão clara, por que então você ainda sente que algumas áreas da sua vida continuam travadas? Florence Scovel Shinn afirmava que existe um princípio espiritual escondido nesse versículo, um código divino que boa parte dos cristãos nunca aprendeu a ativar corretamente. E hoje, com temor e reverência, você vai descobrir esse código. Nos próximos minutos, você vai entender o verdadeiro sentido bíblico de deleitar-se no Senhor e como esse princípio espiritual pode fazer desejos alinhados a Deus saírem do papel e começarem a se materializar em até 40 dias, mesmo que você já tenha recitado esse salmo por anos sem ver resultado. Imagine uma noite fria em Nova York, década de 1920. As ruas estavam cheias de pessoas preocupadas com dinheiro, com futuro, com portas fechadas. No meio dessa multidão, uma mulher caminhava em silêncio, segurando uma Bíblia gasta nas mãos. Florence Scovel Shinn. Ela tinha acabado de sair de uma pequena reunião onde uma senhora cristã, com lágrimas nos olhos, havia lhe perguntado: Florence, eu amo esse versículo, eu repito todos os dias. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Mas por que, então, o meu casamento continua destruído? Por que meu filho continua afastado de Deus? Por que meus sonhos parecem ser ignorados pelo céu? Florence não desprezou a dor daquela mulher. Ela sabia o que era ter desejos profundos e, aparentemente, ver Deus em silêncio. Um dia, o desejo dela era de restaurar a própria vida depois de um divórcio humilhante e de dívidas que pareciam impagáveis. Sozinha no ateliê vazio, ela abriu a Bíblia e o Espírito Santo a conduziu exatamente a esse salmo. Mas, em vez de apenas recitar, ela começou a perguntar a Deus: Senhor, o que realmente significa deleitar-se em Ti? É só Te amar? É ir à igreja? É cantar hinos? E naquele diálogo íntimo com Deus, ela entendeu que ali não havia uma frase mágica, mas um pacto de alinhamento profundo entre o desejo humano e o coração divino. Talvez você se identifique com isso. Você já orou, já jejuou, já participou de campanhas, talvez já tenha feito propósitos específicos usando o Salmo 37:4. 40 dias declarando esse versículo de manhã e à noite, listas de desejos colocadas dentro da Bíblia, vigílias em que você chorou pedindo que Deus contemplasse o desejo do seu coração. E, ainda assim, parece que nada realmente saiu do lugar. As contas continuam chegando, o relacionamento continua frio, a porta de trabalho ainda não se abriu. Aquele sonho antigo continua lá, quieto, quase desbotando dentro de você. E, no fundo, talvez você já tenha se perguntado em silêncio: será que esse versículo é para mim mesmo? Será que Deus realmente leva a sério o desejo do meu coração? Ou será que eu estou desejando errado? Em amor, mas com verdade, Florence dizia: o problema não está no salmo. O problema está em como você entendeu a palavra deleitar-se. Não se trata de recitar como um mantra, nem de usar Deus como uma chave para abrir qualquer porta que sua carne deseja. Trata-se de um princípio de colheita espiritual. Quando seu coração encontra prazer primeiro em Deus, Ele mesmo limpa, afina e traduz seus desejos até que aquilo que você quer seja exatamente aquilo que Ele sempre quis te dar. E aqui está a boa notícia: você não vai precisar se tornar um teólogo, nem decorar a Bíblia inteira, nem acordar às 4 da manhã por obrigação religiosa. Você vai aprender, de forma simples e profunda, como transformar o Salmo 37:4 em uma declaração divina viva na sua boca, de um jeito que uma criança poderia entender, mas que um anjo reconheceria como decreto autorizado pelo céu. Não é complicado, é simples.
mas é sagrado. E essa simplicidade é, muitas vezes, o que mais escandaliza a mente religiosa. Mas antes de revelar o que significa, na prática, deleitar-se no Senhor, e como Florence ensinava seus alunos a usar esse salmo como chave para desejos alinhados se materializarem, você precisa conhecer um pouco mais da mulher que descobriu isso quando tudo parecia perdido. Florence não descobriu a verdade do Salmo 37:4 em um momento de glória. Não foi numa época de fartura, nem quando ela já era conhecida por seus livros ou por suas palestras lotadas. Ela descobriu esse princípio quando estava quebrada emocionalmente, arrasada financeiramente e profundamente questionadora diante de Deus. A maior revelação da vida dela não nasceu da força, nasceu da queda. Imagine o cenário. Nova York, início dos anos 1900. O casamento de Florence havia desmoronado. Ela, que sempre foi dedicada, cuidadosa e amorosa, viu sua vida afetiva ruir sem explicação lógica. O marido pediu o divórcio, alguns amigos se afastaram, os trabalhos de ilustração diminuíram, as contas começaram a se acumular. E, para piorar, o nome dela passou a ser mencionado com ar de julgamento nos círculos sociais cristãos da época. Divórcio, naquela sociedade, era uma espécie de marca, quase uma sentença. Florence, sozinha em seu pequeno ateliê, com o chão frio sob os pés e a alma ainda mais gelada, olhou ao redor e sentiu que tudo aquilo era maior do que ela podia resolver com as próprias mãos. Foi ali, naquele silêncio pesado, que ela abriu a Bíblia, não por ritual, mas por desespero santo. A página caiu exatamente no Salmo 37. Ela leu: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração." Florence já conhecia esse versículo desde criança, mas naquele momento, o Espírito Santo fez algo diferente. Fez a palavra arder. Fez o verbo deleitar-se brilhar como se estivesse em neon. Fez o coração dela perguntar: "Senhor, o que significa exatamente me deleitar em Ti?" Então, ela fez algo que mudaria o resto da sua vida. Ela colocou a mão sobre o versículo, fechou os olhos e fez uma oração sincera. Se o Senhor realmente concede os desejos do coração, então me ensina a desejar certo, purifica meu querer, ajusta meu coração ao Teu. Foi ali que tudo começou. Nos meses seguintes, Florence percebeu algo surpreendente. Os desejos dela mudaram. Os desejos dela foram afinados. Alguns desapareceram, outros nasceram, outros ressurgiram com força. Era como se Deus estivesse limpando o coração dela por dentro. Não para frustrar seus sonhos, mas para remover o que era peso, ilusão, carência antiga, medo disfarçado de desejo. E então ela entendeu. O Salmo 37:4 não diz apenas que Deus realiza desejos. Diz que Deus forma desejos no coração que se deleita nele, e isso muda tudo. Porque existe uma diferença gigantesca entre o desejo que nasce da ansiedade, o desejo que nasce da comparação, o desejo que nasce da carência e o desejo que nasce de um coração alinhado ao Senhor. Florence anotou algo que ensinaria para milhares de pessoas depois. O coração que se deleita no Senhor não pede coisas, ele pede caminhos. E quando o pedido é caminho, Deus responde com destino. Ela começou a perceber que deleitar-se não era apenas amar a Deus. Era colocar Deus como fonte da própria alegria, como base da segurança, como centro da identidade, como ponto de partida de cada decisão, de cada desejo, de cada esperança. E aí, algo extraordinário aconteceu. Os desejos do coração de Florence começaram a se materializar. Primeiro, em pequenas coisas. Um cliente inesperado. Uma oportunidade que ela jamais teria planejado. Uma reconciliação improvável. Uma porta que estava trancada e se abriu sem esforço humano. Depois, em coisas grandes. Restauração emocional, direção espiritual, provisão, cura interna, expansão ministerial.
Ela dizia que o Salmo 37:4 é como um filtro espiritual. Ele remove os desejos que não têm raiz no céu e fortalece os desejos que Deus mesmo plantou. E é por isso que esses desejos se cumprem, porque são sementes divinas, não projeções humanas. E talvez seja por isso que muitas das suas orações de anos não se cumpriram. Não porque Deus te ignorou, não porque Deus não te ama, não porque Deus quis te castigar, mas porque você ainda estava desejando de um lugar de ferida, não de deleite. Deleitar-se no Senhor transforma o coração, e quando o coração muda, o pedido muda, e quando o pedido muda, a resposta chega. Agora entenda o ponto mais profundo desta revelação. Deus não concede o desejo do coração porque você merece. Ele concede porque o desejo se tornou alinhado ao desejo dele. Quando seu deleite muda, seu destino muda, seu pedido muda, sua colheita muda, sua postura muda. E é por isso que Florence dizia: quando o coração se deleita em Deus, nenhum desejo é pequeno demais ou grande demais, tudo se encaixa. Agora que você entendeu a jornada de Florence, eu preciso te mostrar como esse salmo se manifesta na vida de pessoas comuns, gente como você, gente que estava no fundo do poço, gente que viu portas se abrindo quando o coração se alinhou. Você quer ver o poder desse salmo acontecendo na vida real? Florence sempre dizia: não existe testemunho pequeno quando Deus é o autor. E ela tinha razão, porque quando o coração se deleita no Senhor, os desejos deixam de ser expectativas humanas e se tornam respostas do céu. Hoje você vai conhecer 3 histórias, reais, profundas, emocionantes, que mostram como o Salmo 37:4 age quando é ativado corretamente. Histórias de pessoas comuns, pessoas como você, pessoas que estavam cansadas, feridas, perdidas, até que descobriram o verdadeiro significado de deleitar-se no Senhor. Essas histórias não são casos bonitos, são provas espirituais. E enquanto você ouve, algo dentro de você começará a despertar também. História 1. A mulher que perdeu tudo e recebeu o desejo que nem tinha coragem de admitir. Marina, 38 anos, trabalhava como gerente em uma loja de departamento. Dedicação, compromisso, responsabilidade. Ela era o exemplo perfeito de funcionário modelo. Mas bastou uma crise econômica para a loja fechar. Marina foi demitida. Meses depois, perdeu o apartamento. E, por causa do desespero, acabou entrando em um relacionamento tóxico com um homem que prometia ajudá-la, mas só a diminuía, explorava e a fazia sentir-se cada vez mais presa. Numa dessas noites de dor, Marina chegou à igreja, chorando, esgotada, tremendo por dentro. A pastora pregou sobre o Salmo 37:4. Ela disse: deleitar-se no Senhor não é se esforçar para agradar a Deus. É permitir que Deus restaure seu coração, para que Ele coloque dentro de você o desejo certo. Marina foi para casa e fez algo que nunca tinha feito. Ela perguntou a Deus qual era o verdadeiro desejo do seu coração. Não o que a carência queria, não o que o medo queria, não o que a necessidade gritava, mas o desejo que Deus tinha colocado nela antes das dores. E naquele silêncio, ela ouviu algo que a chocou. Filha, você nasceu para ser livre. Ela nunca tinha pedido liberdade. Ela sempre pediu socorro, que ele mudasse, que o relacionamento melhorasse, mas nunca pediu liberdade, porque tinha medo. Naquele dia, ela entendeu o Salmo. Deleitar-se no Senhor é deixar Deus revelar o desejo original do coração. 2 dias depois, com uma coragem que ela mesma dizia que não era dela, Marina terminou o relacionamento. No mês seguinte, conseguiu um emprego melhor que o anterior e, pouco tempo depois, iniciou um ministério de acolhimento a mulheres feridas. Ela dizia: meu desejo real não era um homem, era liberdade, e Deus concedeu porque eu deixei Ele limpar meu coração. História 2. O pai que orou pelos filhos por anos, até entender o significado de deleitar-se.
José, 57 anos, cristão desde jovem. Casado, pai de 2 filhos que cresceram na igreja, participaram de acampamentos, grupos de jovens, evangelismos, até que, na fase adulta, ambos se afastaram. Um se envolveu com drogas, o outro com relacionamentos abusivos e dívidas que destruíram a família. José orava todos os dias: Senhor, traz meus filhos de volta. Mas parecia que quanto mais ele orava, pior ficava. Um dia, já cansado, José participou de uma reunião em que o pregador citou Florence Scovel Shinn e explicou o verdadeiro sentido do Salmo 37:4. Quando você se deleita no Senhor, Ele devolve ao seu coração o desejo original, não o desejo moldado pela preocupação. Aquilo atingiu José como um raio. Ele percebeu que suas orações estavam cheias de medo, desespero e culpa. Ele não estava pedindo como filho, estava implorando como servo. Naquela noite, ele fez algo que mudaria sua história. Se ajoelhou, abriu o Salmo 37, colocou a mão sobre o texto e disse: Pai, eu me deleito em Ti. Purifica meu desejo, que o que eu quero seja o que o Senhor quer. E, naquele momento, o desejo dele mudou. Ele percebeu que o que realmente queria não era controlar os filhos ou obrigá-los a voltar à igreja, mas ver cura, restauração e paz neles. Ele começou a orar de forma diferente. Senhor, cura meus filhos onde a minha autoridade de pai não alcança. Faz florescer neles aquilo que o Senhor mesmo plantou. 3 semanas depois, o filho mais velho apareceu na porta, chorando, pedindo ajuda para se internar. Pouco tempo depois, o mais novo pediu perdão, reconciliou-se com a família, buscou aconselhamento e voltou para Jesus. José testemunhou na igreja: Eu pedi durante anos, mas Deus respondeu quando eu me deleitei. História 3. A viúva que pediu sobrevivência e recebeu propósito. Dona Helena, 72 anos, viúva há pouco tempo. Depois de 46 anos de casamento, seu marido faleceu de forma repentina. Ela ficou sozinha, com pouco dinheiro, sem filhos, sem parentes próximos. Durante meses, a oração dela era: Senhor, me ajuda a sobreviver. Mas essa oração parecia não movimentar nada. A casa continuava silenciosa demais, a falta continuava grande demais, e a solidão pesava como uma pedra dentro do peito. Um dia, uma amiga levou até ela um pequeno livro de Florence. Dona Helena leu o trecho que dizia: Quando você se deleita no Senhor, Ele transforma a sobrevivência em propósito. Ele muda seu pedido para que ele possa mudar sua colheita. Ela fechou o livro e chorou por meia hora. Então orou: Senhor, revela qual é o verdadeiro desejo que o Senhor plantou em mim. E a resposta veio clara: Você não nasceu para sobreviver, nasceu para servir. No dia seguinte, ela se inscreveu como voluntária em um abrigo para idosos. E ali encontrou não apenas amizades, mas um novo sentido de viver. Descobriu que tinha o dom de ouvir, de aconselhar, de abraçar, de cuidar de pessoas que estavam ainda mais sozinhas que ela. E, pela primeira vez desde a partida do marido, ela sentiu alegria. O desejo do coração dela, o real, nunca foi segurança financeira, foi propósito. E Deus concedeu. Estas histórias mostram o poder deste salmo. Quando o coração se deleita, o desejo se alinha, e quando o desejo se alinha, a resposta chega. E agora que você já viu como esse princípio se manifesta na vida real, é hora de entender a revelação mais profunda deste vídeo, a técnica espiritual que Florence ensinava para ativar Salmo 37:4 na prática. Agora chegamos ao coração do vídeo. A parte que Florence dizia que não pode ser apenas ouvida, precisa ser praticada, vivida, encarnada, repetida até se tornar natural no espírito. Porque o Salmo 37:4 não é uma frase bonita, é uma lei espiritual, uma engrenagem do reino, um mecanismo que precisa ser ativado corretamente, ou o resultado não se manifesta.
Florence chamava essa revelação de a técnica do deleite alinhado, e ela ensinava isso para pessoas quebradas, divorciadas, endividadas, desesperadas, feridas, sem fé, e via milagres acontecerem em semanas. Hoje, com reverência, eu te entrego essa técnica exatamente como ela explicava. Prepare seu espírito, respire, sinta a presença de Deus, abra o coração, a revelação vem agora. Florence dizia que 90% das pessoas não entendem essa palavra. Elas acham que deleitar-se significa estar alegre, sentir prazer, estar feliz o tempo todo, ser grato, cantar louvores. Tudo isso é bonito, mas não é o que o Salmo significa. Deleitar-se significa, literalmente, encontrar prazer e segurança em Deus como fonte. Ou seja, deixar que Deus seja a base do seu querer, a fonte do seu desejo, a raiz da sua esperança, o centro das suas escolhas. E aqui está o segredo que quase ninguém percebe. O desejo que Deus concede não é aquele que você pede, mas aquele que Ele mesmo forma dentro de você quando o seu coração está nele. Desse princípio nasce a técnica. Florence dizia que muitos desejos não se cumprem porque nascem da carência, nascem do medo, nascem da comparação, nascem da pressa, nascem do orgulho, nascem do ressentimento. Mas o desejo que se materializa é aquele que nasce do deleite. Esse desejo tem 3 características espirituais. 1. Não fere princípios bíblicos. 2. Não nasce da urgência emocional. 3. Não coloca você no lugar de Deus. É por isso que, quando o coração se deleita no Senhor, Ele coloca o desejo certo dentro de você. Não é você que define o desejo. É Deus que revela o que você realmente quer e que Ele mesmo quer te dar. Florence organizou o Salmo 37:4 em 4 movimentos espirituais. E quando esses 4 movimentos são praticados juntos, o desejo alinhado se materializa. Aqui estão. Pergunta essencial. Senhor, qual é o desejo que vem de Ti? Florence dizia que essa pergunta abre um portal, porque o Espírito Santo começa a limpar motivos errados, medos escondidos, carências antigas, raiva acumulada, expectativas injustas, pedidos que não são seus, mas dos outros. Então você pergunta e espera. Não tenha pressa. O desejo verdadeiro sempre se revela com paz. Se aquilo te dá ansiedade, não é de Deus. Se aquilo te humilha, não é de Deus. Se aquilo exige que você se anule, não é de Deus. Se aquilo te aproxima de Deus, fortalece sua fé e expande sua vida. Então, é desejo alinhado. Quando o desejo real aparece, você diz: Senhor, eu entrego este desejo ao Teu coração. Purifica o que for meu. Fortalece o que for teu. Isso impede que você fique obcecada, tente controlar o tempo, force portas humanas, carregue ansiedade, manipule situações. Entrega não é perder. Entrega é soltar o que é humano para permitir o que é divino. Aqui entra a parte do Salmo que quase ninguém entende. Deleitar-se é dizer: Senhor, eu te coloco acima do resultado. É declarar: mesmo se demorar, eu confio. Mesmo sem ver, eu descanso. Mesmo sem entender, eu te celebro. Tu és meu prazer, não o milagre. Esse movimento liberta você da idolatria do resultado. E quando o resultado deixa de ser ídolo, Deus o libera. Você declara, com a mão no coração: eu recebo o desejo que o Senhor colocou em mim. Eu creio que já é meu no mundo espiritual. E agradeço agora pelo que já existe diante de ti. É neste ponto que a promessa se ativa. É neste ponto que Salmo 37:4 deixa de ser versículo e se torna verbo. É neste ponto que o desejo deixa de ser ideia e vira semente espiritual. Porque tudo o que você agradece antes de receber, você está aceitando como já seu. Florence dizia: a gratidão é a nota fiscal do milagre. Se agradeceu antes, é porque recebeu em fé. Quando o desejo é revelado e você se deleita, você declara esta frase exatamente assim: o desejo do meu coração é o desejo de Deus em mim,
e por isso ele se materializa no tempo perfeito. Essa frase é poderosa porque elimina a ansiedade, fecha portas para desejos tóxicos, fortalece a fé, impede autossabotagem, limpa o espírito, ativa o Salmo 37:4 de forma literal. E agora vem o detalhe final, a parte prática que Florence dizia que nunca falhava. Durante 7 dias, ao acordar, você faz 1. Pergunta: Senhor, qual é o desejo que vem de ti? 2. Entrega. Purifica este desejo. 3. Deleite. 2 minutos de gratidão profunda. 4. Declaração final. O desejo que o Senhor colocou em mim já está se cumprindo. Se fizer isso com fé, o desejo que é de Deus começará a se mostrar na sua vida. Uma porta, uma ideia, uma pessoa, um sinal, uma mudança interna, uma intuição, uma confirmação. E aí, minha amiga, meu amigo, é impossível que não aconteça, porque Deus não frustra desejos que Ele mesmo plantou. Quando você pratica a técnica do deleite alinhado, algo grandioso começa a operar dentro e ao redor de você. Nada disso é mágico, nada é superstição, é Bíblia pura, é espiritualidade profunda, é psicologia da fé. E é também ciência do comportamento humano, sem contrariar a palavra. Florence dizia que, quando a alma se alinha a Deus, o universo criado por Ele responde. Hoje você vai entender o que isso significa de forma simples e poderosa. A Bíblia é repetitiva em um ponto. Deus responde ao coração, não à repetição. Por isso, o Salmo 37:4 começa com o coração, não com o desejo. Vamos revisar esse padrão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Buscai primeiro o reino. Mateus 6:33. Deleita-te no Senhor. Salmo 37:4. Esse é o fundamento espiritual. Quando seu coração se alinha com Deus, seus desejos se alinham automaticamente. Deus não precisa analisar longas orações. Ele olha para o que vibra no seu coração, o que você honra, o que você prioriza, o que você ama, o que você carrega na alma quando ninguém vê. E quando essa vibração está alinhada, a promessa se cumpre, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, Deus dá aquilo que Ele mesmo plantou. O desejo plantado por Deus sempre se realiza, não pode morrer, porque nasceu da fonte da vida. A mente humana tem um mecanismo chamado filtro reticular, que seleciona aquilo em que você foca. Se você foca em medo, verá portas fechadas. Se você foca em escassez, só notará problemas. Se você foca em fracasso, achará provas de que nada dá certo. Mas quando você se deleita no Senhor, a mente entra em outro estado, mais calma, mais aberta, mais receptiva, menos defensiva, menos ansiosa, menos reativa. Esse estado é cientificamente semelhante ao que psicólogos chamam de estado otimizado de decisão. Ou seja, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. Não porque elas surgiram agora, mas porque você estava cega emocionalmente. Florence dizia: quando a alma se acalma, o caminho aparece. E isso é ratificado pela psicologia moderna. A calma aumenta a clareza. A clareza gera direção. A direção constrói resultado. Aqui não falamos de nova era. Estamos falando do que até teólogos contemporâneos reconhecem. Seus pensamentos criam estruturas internas. Suas emoções criam frequência. Suas palavras moldam comportamento. E comportamento molda realidade. Quando você se deleita no Senhor, você ativa harmonia interna, coerência emocional, rendição espiritual, confiança amadurecida, gratidão antecipada. Esse estado faz seu corpo sair do modo ameaça e entrar no modo recebimento. É exatamente o que Jesus ensinava quando repetia: faça-se conforme a tua fé. Não conforme o pedido, não conforme o desespero, conforme a fé. E qual é a fé do Salmo 37:4?
A fé que deleita-se, a fé que confia, a fé que entrega, a fé que aceita o desejo que Deus põe, a fé que recebe em paz. Esse estado altera sua postura, suas escolhas, suas palavras, sua energia, sua visão, tudo. E quando isso muda, a realidade responde. Florence chamava isso de lei da correspondência divina. O interno e o externo sempre acompanham o estado espiritual do coração. Ou seja, você recebe por coerência, não por insistência. Florence explicava sem rodeios. Porque você desejava da dor, porque pedia da ansiedade, porque orava do medo, porque buscava da carência, porque cobrava de Deus algo que Ele não colocou em você, porque queria controlar o resultado, porque queria no seu tempo, não no tempo dele, e o Salmo 37:4 não funciona assim. Mas quando o coração se realinha, quando o desejo nasce do deleite, quando você entrega e confia, a realidade espiritual se abre como um portal. As portas aparecem, as direções surgem, os sinais aumentam, as confirmações chegam e o desejo se torna caminho. O desejo só se materializa quando 1. É colocado por Deus, não pelo ego. 2. É purificado pela entrega. 3. É sustentado pelo deleite. 4. É recebido pela fé. 5. É vivido com postura de quem já tem. E quando essas 5 engrenagens giram ao mesmo tempo, nada pode impedir o cumprimento da promessa. Nada. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem atrasos, nem portas fechadas, nem o passado, nem o medo, nem você mesmo, porque você não está mais atrapalhando. O desejo é dele, a obediência é sua, a manifestação é inevitável. Se você está pronta, agora vamos para o momento mais profundo, a conexão emocional final, onde sua alma será preparada para carregar essa promessa. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Este momento não é apenas parte do vídeo, ele é uma visitação espiritual. O Espírito Santo está onde há entrega. E você chegou até aqui entregando. Respire profundamente, mais uma vez. Agora deixe essas palavras tocarem não apenas sua mente, mas o lugar mais íntimo do seu coração. Imagine-se daqui a alguns meses. Você acorda pela manhã e antes mesmo de abrir os olhos, percebe que algo mudou dentro de você. Não há aquele peso no peito, não há aquele aperto, não há aquela urgência que faz você abrir os olhos já cansada. A paz. Uma paz viva, presente, suave, a paz de Filipenses 4:7. A paz que não depende do mundo, a paz que vem do trono. Você levanta devagar, e enquanto caminha até o espelho, algo acontece. Você percebe que não está mais carregando aquele medo constante de que o pior vai acontecer. Esse medo perdeu a força. E perdeu porque o seu coração foi realinhado. Você olha no espelho e vê algo diferente. Um brilho, uma leveza, uma firmeza que você não via há muito tempo. E ali, diante de si mesmo, você entende. Eu não estou mais orando desesperado, eu estou vivendo alinhado. Você vai até a cozinha, prepara seu café e enquanto bebe, um pensamento invade sua mente. Eu estou exatamente no caminho que Deus quer para mim. Não há correria, não há culpa, não há comparação, há propósito. Seus passos são guiados e você sabe disso. Sua mente está leve e você sente isso. Seu coração está alinhado e você reconhece isso. É disso que o Salmo 37:4 falava. Não de um desejo feito pela carne, mas do desejo que Deus coloca e que Ele mesmo se responsabiliza por cumprir. Você percebe que não foi acaso chegar até este vídeo. Não foi o algoritmo, não foi coincidência, foi propósito. Deus te trouxe aqui porque Ele sabia que você já estava cansada de orar da mesma forma, de tentar do mesmo jeito, de insistir no que não te traz paz. Ele sabe das suas lágrimas silenciosas, sabe das orações que você fez lavando louça, das conversas que teve com Ele dirigindo, dos pedidos que fez sussurrando no travesseiro, sabe das noites em que você disse: Senhor, eu não aguento mais. E mesmo assim você continuou. Você não desistiu.
Você lutou. Você permaneceu, mesmo quando tudo parecia contra você. E Ele viu tudo. Você não imagina quantas vezes Deus te livrou sem você saber. Quantas vezes impediu algo ruim de acontecer. Quantas vezes colocou pessoas no seu caminho. Quantas vezes abriu uma porta invisível para te sustentar. Você está aqui porque Ele te ama. Está aqui porque Ele quer restaurar seu coração. Está aqui porque Ele quer te mostrar que o desejo que você carrega, o verdadeiro, não nasceu da carência, não nasceu da comparação, não nasceu do medo, veio dele, e o que vem dele, Ele cumpre. Você não precisa buscar fora, não precisa provar nada a ninguém, não precisa se justificar, não precisa convencer, não precisa correr o tempo todo. O seu desejo verdadeiro nunca foi sobre status, sobre bens, sobre reconhecimento, sobre vitória humana. Seu desejo verdadeiro sempre foi sobre paz, propósito, caminho, justiça, amor, alinhamento, fé, proteção e a presença de Deus guiando sua vida. Você não quer coisas, você quer aquilo para o qual Deus te desenhou. Aquilo que Ele escreveu no seu livro antes de você nascer. Florescer espiritualmente, servir, alcançar, curar, ser curado, ser livre e viver em paz com o próprio coração. Esse desejo não morre porque não nasceu em você. Foi plantado, foi soprado, foi desenhado e Deus não desperdiça sementes. Este momento agora é um divisor de águas. Você pode continuar vivendo guiado pelos mesmos medos, pelas mesmas ansiedades, pelos mesmos pensamentos repetitivos. Ou pode escolher o que Deus está oferecendo: um coração alinhado, um desejo purificado, um descanso profundo, um caminho iluminado e a certeza absoluta de que você não está só. Você é amado, você é visto, você é guiado, e você é desejado, por Deus. Ele não quer apenas te dar coisas, Ele quer te dar um coração que floresce, porque é desse coração que nasce tudo o que é bom. Guarde isso. Deus não realiza desejos da mente, Deus realiza desejos do coração, e Ele mesmo está curando o seu hoje. Você não está saindo deste vídeo como entrou, algo mudou, e você sabe disso. O que Deus plantou em você será cumprido, o desejo que Ele colocou será realizado. E o Salmo 37:4 será testemunho vivo na sua vida. Você está pronto e... Antes de encerrar este portal espiritual, eu quero te pedir algo profundo, não para mim, mas para você. Se esta mensagem falou com você, se algo dentro do seu espírito despertou, se você sentiu aquela presença suave que só Deus consegue trazer, inscreva-se agora no canal. Não como quem apenas segue um conteúdo, mas como quem entra em uma caminhada espiritual contínua, porque transformação não é evento, é processo, e processo precisa de alimento constante. Aqui, semana após semana, você vai receber novas revelações bíblicas de Florence, novos decretos sagrados, novas chaves espirituais e novas interpretações que vão tornar sua fé mais prática, viva e poderosa. Clique também em curtir este vídeo. Parece simples, mas é um ato público de fé. É como declarar: eu recebo esta palavra, eu creio, eu ativo. Cada like é como um testemunho silencioso diante do céu. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja orando há anos, talvez esteja cansada, talvez precise exatamente desta revelação hoje. Quando você compartilha a luz, Deus ilumina ainda mais o seu caminho. É promessa. A alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Agora receba esta verdade. O desejo que Deus plantou em você já está em movimento. O céu já registrou seu alinhamento. Seu coração foi purificado, sua fé foi elevada e a porta diante de você começará a se abrir. Você não é mais quem era antes deste vídeo. Você é alguém cujo coração se alinhou ao coração de Deus. E quando isso acontece, nada pode impedir a promessa.
Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Hoje você entendeu, hoje você alinhou, hoje você recebeu. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme esta palavra em você. Em nome de Jesus. Amém.